Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Um projeto aprovado pelo Senado deverá dificultar o golpe da vacina de vento da Covid-19, que já foi denunciado em várias regiões do país. Agora, as pessoas poderão gravar todo o processo de imunização ao lado de um acompanhante. O rigor para dar segurança ao cidadão aumenta cada vez mais. Um dos casos mais recentes aconteceu na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O vídeo mostra a enfermeira preparando a vacina. Ela coloca o medicamento na seringa, mas antes de aplicar, coloca a mão dentro de uma caixa térmica, onde rapidamente teria feito a troca por outra seringa. Veja de novo. Denúncias como essa já foram registradas em todo o país. O golpe mais comum é a chamada vacina de vento, quando o enfermeiro espeta o paciente, mas não empurra o êmbolo da seringa e o líquido não é injetado. Essa idosa foi uma das vítimas. Eu não tenho a menor dúvida de que essas falsas vacinas ou essas falsas aplicações de vacina são separadas e comercializadas apartado por esses profissionais ou por alguém que eles conheçam do relacionamento deles. Acho que a motivação é financeira, em primeiro lugar, e em segundo lugar, talvez para familiares e conhecidos e amigos que ainda estão longe de chegar ao momento de receberem a aplicação da dose. A situação preocupa as autoridades. O Ministério Público Federal criou um canal direto para denúncias de fraudes na vacinação. Os profissionais denunciados estão sendo investigados pela polícia e pelos conselhos regionais de enfermagem de cada estado. Só em São Paulo são 21 processos que estão em andamento. E caso a culpa for comprovada, o enfermeiro pode ser punido com multa, suspensão e até a cassação do registro. Quando a denúncia ela chega ao Conselho Regional de Enfermagem, nós vamos até a instituição ouvir o profissional, ouvir as partes que estavam envolvidas naquele cenário, avaliar toda a perspectiva que estava em volta daquela vacinação, para depois chegar a um veredito de que realmente houve ou não algum tipo de infração. Para diminuir a desconfiança da população após as denúncias, o Conselho orientou os profissionais de todo o país a adotarem protocolos que aumentem a transparência do processo. Um dos principais cuidados é mostrar a seringa antes e depois da vacinação. Nossa reportagem acompanhou a vacinação em um posto de saúde do centro de São Paulo. O que a senhora achou desse procedimento, mostrando a vacina antes, preparando e depois mostrando ela vazia? Mais seguro, que assim ninguém te engana, né? Entendeu? Se te aplicaram a injeção ou não, se tomaste a vacina ou não. Então é um procedimento que eu acho justo. Na verdade, a gente é leigo. Então, quando a gente chega aqui, essa explicação deixa a gente mais confortável, entendeu? Porque, pensa bem, a pessoa vem aqui e vai aplicar um produto dentro de você que você desconhece, na verdade, né? Então, depois de ver esse passo a passo, o senhor vai voltar para casa tranquilo? Tranquilamente, esperar o dia da segunda dose. E para tornar esse processo ainda mais transparente, o Senado acaba de aprovar um projeto que dá o direito de todos os pacientes de terem um acompanhante no momento da vacinação. E não é só isso. A pessoa ainda pode registrar tudo, gravar ou fazer fotos com o celular. E quem pedir a gravação pode até ser preso. A pena varia de 6 meses a 2 anos de detenção. Mas a advogada afirma que é preciso tomar alguns cuidados. É o profissional de saúde, normalmente, que não quer que a imagem dele seja vinculada a esse tipo de procedimento. Então tá, vamos lá, você vai receber a vacina, eu pego o meu celular, filmo o seu braço ou o seu rosto recebendo a vacina. Isso é um direito seu, né? E ninguém te tira, é um direito de você ter a certeza de que você está recebendo a dose correta. A gravação feita com o celular ajudou a família dessa idosa a denunciar um golpe em São Paulo. Primeiro, a enfermeira prepara a vacina. Aqui tem um lote e a validade, está no seu comprovante de vacina. Depois repassa para outra enfermeira que aplica o medicamento, mas ela não aperta a seringa. Em seguida, mostra para a paciente e aparentemente descarta o material. Esse caso a senhora sentiu dor? E mesmo quando o profissional tirou a seringa do braço da minha mãe, tinha líquido. Não pode ter líquido. Então, ali a gente já começou a ficar muito preocupado, começamos a questionar todo o procedimento, né?
juntamente acompanhados ali de uma sensação de angústia que não tem tamanho. A família da idosa chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram várias vacinas que não foram usadas na caixa que deveria servir para descarte. A gente não acredita que existam pessoas que tenham a capacidade de tomar uma atitude como essa, né? Eu não faço julgamento, não crio circunstâncias do que pode ter motivado, então eu me atento só ao fato que foi filmado, né? Aí as motivações, enfim, as autoridades policiais estão aí para poder fazer a investigação necessária, né? Uma pesquisa mostrou que o leite materno produzido por mulheres que já foram vacinadas contra a Covid-19 pode ter anticorpos. A pesquisa acompanhou 84 mulheres que tomaram o imunizante da Pfizer-BioNTech e os resultados sugerem que os anticorpos IgA e IgG presentes no alimento podem ajudar a proteger os bebês contra a Covid-19. As mulheres foram acompanhadas entre os dias 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro deste ano. Todas as participantes receberam as 2 doses do imunizante, respeitando o intervalo de 21 dias entre as aplicações. As amostras do leite foram colhidas antes e depois da imunização. E entre as amostras colhidas na primeira semana, cerca de 61% apresentaram os anticorpos IgA contra a Covid. No caso dos anticorpos IgG, os níveis das células de defesa contra a doença permaneceram baixos nas primeiras 3 semanas e começaram a aumentar a partir da 4ª semana. Entre a 5ª e a 6ª semana, 97% das amostras apresentaram o anticorpo. Os pesquisadores explicam que o aumento repentino é explicado pela ação da segunda dose, que estimula o corpo a produzir um número maior de defesa, enquanto a primeira dose ensina o corpo a reagir à doença. O estudo ainda tem limitações e não permite concluir que os bebês estão protegidos apenas por receberem anticorpos do leite materno. Os pesquisadores apontam que, mesmo que nenhum teste em crianças tenha sido realizado, estudos anteriores já mostraram a capacidade de neutralização dos mesmos anticorpos. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde utilize testes de Covid que estão perto da data de validade. São kits suficientes para testar 3 milhões de pessoas. O ministro do TCU determinou a destinação imediata aos kits de diagnóstico de Covid fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Os kits vencem entre maio e junho de 2021. Ele afirmou que pode aplicar multa e responsabilizar gestores por danos aos cofres públicos caso os testes percam validade sem serem utilizados. No despacho, o ministro deu 15 dias para que o Ministério informe ao TCU as providências adotadas para cumprir a determinação. Segundo o TCU, há 30.404 kits de testes para o novo coronavírus, com validade entre maio e junho deste ano. Esses testes seriam suficientes para o diagnóstico de mais de 3 milhões de pessoas, já que cada kit corresponde a 100 testes. O ministro do TCU lembrou ainda que esses testes venciam entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mas tiveram sua validade prorrogada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um levantamento feito pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial apontou a existência de 15 milhões de testes de Covid de diferentes modalidades prestes a vencer no país. Várias entidades internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, pediram a suspensão no mundo inteiro da venda de mamíferos selvagens vivos nos mercados de alimentos por causa dos riscos de transmissão ao ser humano de novas doenças infecciosas. Em um comunicado, as organizações destacaram que os animais são a fonte de mais de 70% das novas doenças infecciosas em humanos. Além da OMS, a Organização Mundial da Saúde Animal e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente observaram em um comunicado que os animais são a fonte de mais de 70% das novas doenças infecciosas em humanos. Especialistas da OMS acreditam que o coronavírus, inicialmente hospedado por um morcego, poderia ser transmitido por um animal intermediário, que ainda não foi identificado.
No relatório sobre as origens do vírus, especialistas observaram que um mercado de Wuhan, cidade chinesa em que os primeiros casos foram registrados, parece ter sido um dos pontos de propagação mais importantes da doença até o final de 2019. Desde então, a Covid se espalhou por todo o mundo e causou mais de 2,93 milhões de mortes, de acordo com o balanço da AFP, atualizado na segunda-feira. As organizações pediram normas aperfeiçoadas de higiene e saneamento nos mercados tradicionais e detalharam que há risco de transmissão aos humanos que entram em contato com a saliva, sangue, urina ou outros fluidos de um animal infectado. Uma nova espécie de mamífero com idade entre 72 e 74 milhões de anos foi descoberta na Patagônia chilena. Os ossos do animal foram encontrados em Cerro Guido, ao sul de Santiago. Era assim que o Orreterium tizem parecia. Essa é uma nova espécie de mamífero do Cretáceo Superior descoberta na Patagônia chilena. A identificação aconteceu após os cientistas acharem uma mandíbula com 5 dentes em Cerro Guido, na região de Magallanes, cerca de 2.700 quilômetros ao sul de Santiago. Os pesquisadores encontraram os ossos no local, considerado um dos maiores reservatórios de fósseis de dinossauros do país. A equipe disse que a área era habitada por espécies pré-históricas da América e da Antártica, que migraram há milhões de anos por porções de terra que estavam sob o mar e que surgiram após a queda nas temperaturas. A nova espécie era parente de outros mamíferos encontrados na Patagônia Argentina. A diversidade de vestígios encontrados no Cerro Guido está ajudando a entender a história da conexão da Patagônia com a Antártica e a Oceania. E veja ainda nessa edição, o chamado home office por necessidade vira febre na pandemia e cai na preferência das pessoas. E ainda, agronegócio, Brasil espera safra recorde de grãos neste ano. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já. O Brasil está a caminho de colher quantidades recordes de soja e de outros produtos primários na safra deste ano. A demanda global está sendo alimentada principalmente pela China. Com a soja no ponto ideal, as colheitadeiras trabalham dia e noite. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. O volume deve alcançar novo recorde, estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% a mais do que na safra passada. Bom, a gente está muito satisfeito e felizes com o resultado da colheita desse ano. Em função de um clima muito bom, tivemos uma ótima produtividade. E os preços também estão nos níveis muito altos, jamais comparados a outros anos. O milho também sinaliza produção recorde, com a previsão de atingir 109 milhões de toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção passada. De acordo com o mais recente levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de grãos no Brasil é estimada em 273,8 milhões de toneladas. A safra deve marcar um novo recorde. Grande parte do que é colhido no Brasil tem destino certo, a China. A recuperação da pandemia colocou de volta o gigante asiático na posição de um grande comprador no mercado de commodities. O apetite renovado de Pequim por matérias-primas é um dos fatores que tem levado os preços às máximas em vários anos. A China voltou a ser um importador voraz não apenas de soja, utilizada principalmente para a ração de suínos, mas de petróleo, cobre, minério de ferro e aço. A tendência tem levado alguns especialistas a se perguntarem se o mundo está no início de um novo superciclo das commodities. Segundo especialistas, para isso ocorrer, o crescimento robusto da demanda que estamos vendo agora terá que ser sustentável por vários anos. O piloto que sobreviveu mais de 30 dias na floresta amazônica depois de queda de avião dá detalhes do acidente e de como fez para sobreviver por tanto tempo em condições tão extremas. No início do ano, Antônio Sena precisou fazer um pouso forçado na região de Mata, no oeste do Pará.
O piloto Antônio Senna pode se orgulhar de ser duplamente um sobrevivente. Em janeiro, o avião que ele pilotava no estado do Pará sofreu uma pane no motor e caiu no meio da floresta. Antônio teve ferimentos leves. Foram 38 longos dias se alimentando do pão que havia levado, bebendo água da chuva e caminhando em busca de socorro. O voo estava ocorrendo normalmente quando subitamente o motor parou. Simplesmente parou. Foram 27 quilômetros percorridos até ouvir o barulho de uma serra elétrica e encontrar uma família de coletores de castanhas. Era o fim da angústia. E ser encontrado justamente por uma família de extrativistas, de pessoas que trabalham em conexão, que não agridem a floresta de forma nenhuma, que percebe-se que eles vivem em comunidade, é uma coisa muito, muito bonita. E isso para mim foi bem mágico, assim, sabe? Mais magro e fraco, o piloto foi resgatado por um helicóptero da polícia. Uma história de sorte e coragem que teve um final feliz graças à solidariedade de quem vive da mata. Bom demais, gente, bom demais. Uma missão arqueológica egípcia descobriu a maior cidade antiga do Egito com mais de 3.000 anos. O famoso egiptólogo Zahi Hawass anunciou a descoberta desta cidade dourada perdida perto do lendário Vale dos Reis e que data do reinado do rei Amenófis III, há quase 3.000 anos. A missão começou as escavações em dezembro de 2020 entre os templos de Ramsés II e Amenófis III. A descoberta foi considerada a segunda mais importante desde a tumba de Tutancâmon. Joias, potes de cerâmica colorida, amuletos de besouro e tijolos de barro apareceram nas escavações. O rei Amenófis III herdou um império que se estendia do rio Eufrates, nos atuais Iraque e Síria, até o Sudão e morreu por volta de 1354 a.C. Ele governou por quase 4 décadas, um período conhecido pela opulência e grandeza dos monumentos, entre eles os Colossos de Memnon, 2 enormes estátuas de pedra perto de Luxor que retratavam ele e a esposa. A China tem feito grandes investimentos em robótica e inteligência artificial. E os robôs já são usados para entregar encomendas e atender restaurantes. E claro, o melhor amigo do homem não poderia ficar de fora dessa. O AlphaDog, uma versão tecnológica de um cachorro, já é realidade. É rápido, obedece a comandos e não deixa surpresas desagradáveis no chão. Esse é o AlphaDog, uma resposta robótica a 2 amores emergentes da China: animais de estimação e tecnologia. O cão de caça usa sensores e inteligência artificial para ouvir e ver o ambiente. O pet ainda pode até ser levado para caminhadas. Estamos explorando formas de ajudar os deficientes, principalmente os visuais, a ter uma vida melhor. Quando o cão-robô tem a função de visão, audição e diálogo, ele pode interagir facilmente com pessoas com deficiência, acompanhando elas ao supermercado ou no ônibus. Os criadores na cidade de Nanjing dizem que o cão-robô, que tem uma velocidade de quase 15 km por hora, é o mais rápido do mercado. Os desenvolvedores usam tecnologia 5G para fazer o robô operar de forma autônoma. O AlphaDog tem capacidade visual e sensores para sentir o ambiente ao redor. O pet mecânico pode calcular o atrito e a distância do solo para ajudar a altura, a frequência dos passos e se adaptar ao ambiente. A posse de cães foi proibida sob a liderança do fundador da China comunista, Mao Tse-tung. Mas isso tem sido deixado de lado drasticamente nos últimos anos. No primeiro mês de vendas, mais de 1.800 AlphaDogs saíram das prateleiras. Apesar do alto preço de 16.000 yuans, cerca de $2.400. A pandemia tomou conta do mundo há mais de um ano e, por isso, muitas rotinas tiveram de ser alteradas. Para continuar a movimentar a economia e preservar a saúde das pessoas, muitas empresas colocaram os funcionários trabalhando de casa. Mas será que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade?
Para Beatriz de Souza, moradora do Vale do Marne, na França, a opção do home office trouxe diversos benefícios, principalmente o de aproveitar o tempo que ganhou com a família. O home office trouxe mais serenidade à minha rotina. Me deparei, como a maioria das mães, com escolas e comércios fechados. Tive que manter meu emprego e tomar conta das crianças. Esse formato de home office combina trabalho com prazer. Assim a gente trabalha de casa, em boas condições, sem infectar ninguém. Todo mundo fica feliz. A mãe fica feliz porque trabalha em boas condições. Os filhos ficam felizes porque a mãe está em casa. E os clientes estão contentes porque o serviço não parou. Oferecemos a eles a mesma qualidade de trabalho. Para Adriana Ducluzet, gerente de uma empresa de recrutamento, mesmo em casa é importante achar momentos para substituir a hora do café e as boas conversas de corredor. Para substituir a hora do café ou do cigarrinho, incrementamos várias coisas. Fizemos encontros informais. Esses encontros ocorrem durante as horas de trabalho, no final do dia ou no começo do expediente. Fazemos a pausa do cafezinho, aperitivos, tudo isso ajuda a manter as relações pessoais. O gerente também explica que existe um psicólogo acessível para toda a equipe o tempo todo. Muitas empresas ainda procuram um formato correto, que depende muito da categoria dos funcionários. De acordo com Jean Pralon, psicólogo francês, é necessário encontrar um equilíbrio, mas também deixar com que as pessoas e as equipes administrem o tempo sozinhos ou em grupos. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente sábado para você. Tchau!